tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quinta-feira, 12ª semana do tempo comum. Te convido mais uma vez a voltar a sua atenção para o centro do teu corpo, o teu chakra cardíaco, aqui ao lado, no centro do teu peito. Neste lugar que é este lugar em que a paz de Deus perpassa aos nossos chakras superiores e inferiores. É este lugar da conexão que nós somos convidados a acolher este Deus amoroso que quis nos habitar. Sim. Procuramos Deus muitas vezes lá fora, em um céu tão longe que minha voz não alcança, não chega, tão longe que meus braços não alcançam. E Deus está tão perto, mas tão perto, Ele está dentro de mim. Por isso faça esse caminho inverso e faça essa imersão dentro de você, seguindo o ritmo da sua respiração. Inspirar e expirar é o segredo da nossa comunhão com Deus, com o grande cosmo, a presença de Deus na natureza. Meditemos e deixemos que Deus nos conduza neste dia que começamos. O texto que nos é dado, mais uma vez, Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez, Jesus retoma este ensinamento onde ele alerta o perigo de instrumentalizarmos a palavra de Deus, tornar esta palavra mecânica, apenas repetidores de frases de efeito.
Ontem Jesus falava do perigo dos falsos profetas, e ali mostrava o verdadeiro profeta e o falso profeta. Jesus hoje nos fala que é perigoso quando nós usamos a palavra de Deus, quando nós nos fazemos pessoas orantes, pessoas que sabem de muitas fórmulas de oração, pessoas que sabem, têm uma oratória pujante, tem uma oratória que convence as pessoas. Hoje nós temos o perigo de trazer o coach, por exemplo, para o uso, a instrumentalização da palavra de Deus. O coach, essa ciência de efeito momentâneo, de mostrar às pessoas que é possível fazer o impossível. Caríssimos, Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E quem pode entrar neste lugar? Aquele que não fica só na repetição da palavra, aquele que não vive só das fórmulas. Eu rezo 1000 Ave-Marias por dia. Tem gente que levanta 2 da manhã para rezar um terço com fulano de tal na internet. E muitas vezes essa pessoa está acabando com o casamento dela porque o marido não quer levantar e chorar e por direito. E ela continua até terminar esse bendito. É preciso que nós aprendamos que rezar não é uma repetição de fórmula. Rezar é mais do que isto. Rezar é deixar a palavra de lado e fazer silêncio diante de Deus. Porque quem deve falar na oração não sou eu, é Deus. É preciso que isso fique muito claro. Na oração quem tem de falar é Deus, não sou eu. E onde 2 falam, vira uma anarquia. Estimados, é preciso que este evangelho, a última parte do Sermão da Montanha, fique gravado em nossa mente. Jesus vai dizer que quem entra no reino dos céus é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. E este que ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante àquele que constrói a casa sobre a rocha. Está segura. E aquele que vive apenas da aparência, apenas de repetição de palavra, apenas de ir na missa todos os domingos e pronto, basta, já fiz o meu dever. Este é semelhante àquele que constrói a casa sobre a areia. Vem a chuva e é arrastado pelas águas. Não teria outra maneira de ser mais claro. Jesus aqui quer ser o mais claro possível sobre o ser, o significado de aderir ou não o seu projeto. O final do Evangelho diz que a multidão ficou admirada, queixo caído, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei. Falar como quem tem autoridade é falar do que eu conheço, é falar do que eu vivo, é falar do que eu experimento. Os mestres da lei eram aqueles que colocavam trechos bíblicos na testa, nos braços, no corpo, que rezavam em pé nas praças, para que as pessoas olhassem e vissem que eles estavam rezando, que eram homens orantes, hipócritas. Nós não precisamos mostrar às pessoas que eu rezo. Entre no teu quarto, feche a porta e fique a sós com Deus. Sim, é esta oração que chega ao coração de Deus. Vibremos,
com ensinamentos tão profundo e tão belo, que o Mestre dos Mestres nos passa todos os dias. Lutemos cada dia para não sermos charlatões da palavra, charlatões de versículos bíblicos, mas sejamos homens e mulheres que vibra a palavra de Deus dentro de nós. Que as nossas ações repita cada vez mais as ações de Deus e não as minhas ações meramente humanas. Que o Senhor nos dê esta graça para que construamos nossa casa sobre a rocha, nunca sobre a areia. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.